Boa noite, galera. A gente tá aqui hoje pra fazer uma interpretação diferente de uma poesia que a gente gosta muito, que sem saber a gente tinha ela, já tava preparando ela pra um momento, e muito sem querer foi a mesma. A gente descobriu isso quando a gente foi, quando precisou pra regional agora. E a gente tava comentando os títulos das nossas poesias. E eu comentei que eu tinha os Caveiras e o Engodo da Morte. E o Cássio, Também. né, também já tava preparando ela. Então hoje a gente vai trazer para vocês uma interpretação em dupla, né? Ela geralmente é interpretada por uma única pessoa, né? Principalmente em concursos. Só que como a gente tem ela decorada, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. É uma poesia que retrata uma história bem diferente das que a gente normalmente está acostumado a ver. Ah, É uma poesia que marcante, eu acho, bem forte. Tem um tema bem atípico. Então, essa releitura dela vai ficar interessante, porque a gente vai fazer ela num tom, não num tom de história mesmo, mas ser tipo uma história como se eu e a Eduarda a gente tivesse conversando. E vai sair, vamos ver, né, o que que vai sair. A princípio vai ficar uma coisa bem legal pela nossa ideia, sabe? Mas é uma poesia muito bacana de gente expressar ela desse jeito. Ah, Eduardo, como tu descobriu os Caveiras de Engodo da Morte? Eu, eu sempre fui atrás de vídeos para achar poesias novas e tentar buscar inspiração nas interpretações de outras pessoas. Quando eu fui para regional de 2011, eu ainda dançava em São Leopoldo e pelo CTG de lá eu precisava de individuais. E aí eu fui, eu tinha essa poesia iniciando um trabalho, mas não cheguei aí com ela pra Inter. E aí, desde então, eu vim trabalhando ela. Fiquei muito tempo sem declamar ela, aliás, sem declamar nada. E, e aí, esse ano eu decidi, não, esse ano eu vou usar ela. No fim, pra regional eu não usei ela. Eu ia com uma outra poesia que eu quero trazer num outro momento, mas na semana da regional eu mudei de ideia porque eu tava muito insegura. É uma poesia que tem um fundo muito pessoal pra mim, então eu não ia conseguir declamar ela. Aí na semana da Inter, acho que uns 2 ensaios antes, eu mudei de ideia. Então, os Caveiras ficou de novo, guardadinho, e aí agora, quem sabe eu consigo trabalhar ela um pouco mais. E pra ti? Ah, eu sempre fui muito assim de procurar poesias que, tipo, demonstrassem algum momento da minha vida. Tipo, quando eu iniciei a declamação, eu procurei uma poesia que falasse sobre o Índio Cepé, foi onde que a primeira entidade que eu participei tinha esse nome. Quando meu pai faleceu, eu procurei uma poesia que falasse sobre a morte de um pai e que se encaixasse na minha história. E certo dia eu escutei os Caveiras de Engodo da Morte num rodeio, se eu não me engano, um rodeio de Torres em 2016. E foi a primeira vez que eu olhei assim, essa história não tem nada a ver com a minha vida, mas é uma história que eu quero contar. E desde então eu comecei a pegar aos pouquinhos, às vezes eu procurava decorar, não ia. E ano passado, em 2017, quando o pessoal lá do CTG onde eu participava falou assim, a gente precisa de individuais, eu declamo. E uma poesia que me veio na mente é Os Caveiras do Engodo da Morte, porque era uma história que eu tinha achado muito bonita.
apesar da tristeza, na história, é uma história bem legal de ser contada. E não, é essa poesia que eu quero que eu fosse. E eu dei sorte. Eu decorei ela e eu sorteei ela na Inter. Porém, na Inter acabou dando um branco, assim, e eu acabei esquecendo um pedaço. E esse ano, quando a gente reuniu as individuais pra regional, eu falei assim, os Caveiras vai ser a minha da regional e ponto, eu vou me redimir. E utilizei ela, dessa vez eu não esqueci nada, coisa. Mas eu confesso que ainda falta muito estudo, muita interpretação ainda da minha parte sobre a poesia. Uma poesia que até ela é muito, como ela é muito marcante, ela tem um enredo muito forte, é uma poesia que não é simplesmente do dia pra noite que a gente consegue entender ela e interpretar ela 100%. Então tá. Então, com vocês, Os Caveiras e o Engodo da Morte, de Carlos Omar Vilela Gomes. Os olhos nem se cruzaram desde a saída pra lida. Um vinha mais que montado num baio que era um colosso. O outro vinha num trono enforquilhado no mouro. Dia longo, sol ardendo légua e pico. Campo vasto. Enfim, o final de tarde e a volta mansa pras casas. Num repente, o do baio cravou o espora e deu-lhe boca. O outro, por ligeiro, já cutucou num passo o mouro que vinha quieto. Poeira comendo frouxa, gritei de quando longe, pata que pata os cavalos, relho que relho os gaúchos. Carreira sem pretensão, sem cismas de cancha reta. Uma carreira de campo, conforme dizia um poeta. Carreira dessas parelhas corridas por dois iguais. Dois índios de campo elida com almas de temporais. Mas havia no caminho uma toca de muleta. Houve uma toca, uma pata enfiada, um mouro rodado, um pescoço quebrado. Uma moça viúva, dois piazitos órfãos e um velório às pressas. Houve sim. Mas e por quê? Por que a carreira? Por quê? Nem mesmo o moço do baio ao certo soube dizer. Por que se calou de soco quem tinha muito a viver? Por que se calou? Por quê? Por entre o pranto de todos, em vez do moço do mouro, jazias apenas um corpo já sem estrelas no olhar. Ao lado, os caveiras sorriam suas caras brancas, estranhos feito um palhaço dançando dentro de um vaso. Só eles sabiam bem. Só eles tinham a voz. Sabiam cada segundo da hora de todos nós. Sabiam quem tinha foice afiada, a mão de ceifar. Sabiam o tempo exato em que a foice cortava o ar. Os caveiras se esbaldavam, sorriam suas caras feias de um jeito devastador. Talvez lembrando o momento em que um deles se achegou se engarupando no baio e soprou o pé do ouvido do que se achava montado. Cravas espora e azula! E foi assim que aconteceu. Talvez lembrando o momento em que o outro, sussurrante, chegou para o hoje finado e disse: corre de atrás. E o moço, por bem mandado, correu de atrás e morreu. Se divertiam assim. Assim era que passava. De vez em quando nos rios, nos açudes mais traiçoeiros, nos arroios mais covardes, chegavam pra gurizada como não querendo nada. Mas, tchê, que baita calor. O suficiente já era. Em 10 ou 15 minutos, meia dúzia de afogados para aumentar sua coleção. As palavras dos caveiras, com suas sílabas traiçoeiras, eram um engodo da morte.
tantas feitas sucedidas com feições inusitadas, tantas coisas escondidas em histórias mal contadas. Os caveiras eram praga pairando sobre essa terra. Se já aprontavam na paz, se deliciavam na guerra. 35 foi assim. Paraíso para os caveiras, que ponteavam cada carga com suas frases derradeiras. 93? Tempos brabos. Eles chegavam gabolas, lavaram suas caras brancas no sangue ruim das degolas. E foi assim por tanto tempo, em cada revolução, em cada fio de vingança do cornudo da ocasião, em cada trago de canha das peleias de bolicho, estavam sempre os caveiras com seus medonhos cochichos. Era o engodo da morte satisfazendo os caprichos. Sei que a morte não é o fim. Mas precisa ser assim? Derrubados pelo engodo com palavras de festim? Cadê a sequência das coisas? Cadê os ciclos naturais? Pior que a morte de um filho, só mesmo a dor de seus pais. Não tem a mão do destino nessas piadas fatais. Ouço uma voz murmurante acariciar meus ouvidos, enleando cada pensamento em duplo sentido. Talvez me leve por diante, talvez me arraste no estribo. Quem sabe são os caveiras, sorrindo em suas caras brancas, trazendo o engodo da morte, cobrando a vida sem prazo, estranhos feito um palhaço, dançando dentro de um vaso. Bom, galera, então foi isso. É uma visão diferente de uma poesia tão bonita e tão marcante. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Deixa o gostei, é muito importante para nós. Deixa comentários abaixo da descrição. Quem não nos segue nas nossas redes sociais, na descrição tem o link pro Instagram, pro Facebook e pro Twitter. Agradecer por quem assistiu o primeiro vídeo e está assistindo a gente de novo, é muito importante a gente saber da opinião de vocês para continuar fazendo, continuar melhorando, continuar buscando. E se vocês tiverem sugestão de tipos de vídeo, de quiser anunciar algum trabalho, entra em contato com a gente, que a gente com certeza vai divulgar, vai trazer até aqui, porque é o que a gente quer, passar conhecimento e ajudar pessoas iniciantes, trazer tudo que a gente puder para dentro do canal. Se vocês tiverem algum poema, enfim, alguma música, alguma coisa, que vocês quiserem uma opinião ou qualquer coisa, que vocês quiserem um exemplo de interpretação, nos mandem, passem o título, ao menos para nós, que a gente vai tentar dar um jeito de trabalhar em cima e trazer uma versão, por assim dizer, desse teu poema que tu queres trabalhar. Se tu tiver algum evento no teu CTG, tertúlia, baile, pré-estreia, enfim, passa pra gente que a gente vai dar um jeito de divulgar também.